Alô, som. Queridos, boa noite. A criançada tá ligada, hein? Boa noite. Isso, que bênção estarmos na casa do Senhor, né? Aí, ó, a galerinha aqui, ó, na frente aqui, ó, Diogo, aqui, ó, todo mundo aqui, ó, comigo. Aê, agora eu gostei, todo mundo quietinho, beleza, é isso aí, meus irmãos, precisamos nos acostumar com as nossas crianças, precisamos ajudar aqui com as nossas crianças, tá bom? Muitas delas vêm para a igreja sem os pais e é uma honra ter essas crianças conosco. Então, vamos ajudar, vamos atuar. Daqui a pouco tem o culto infantil e é uma dádiva, é uma bênção ter vocês com a gente aqui todo domingo, toda quinta-feira. Se você não vem quinta-feira, as crianças vêm, né? Então, é uma honra ter as crianças aqui conosco. Estamos nos adaptando, contamos com todos os irmãos. Amém, irmãos? Bom é estarmos na casa do Senhor. Você está feliz nessa noite? Quem está feliz pode dizer um amém bem forte? Isso, que bom. Pode cumprimentar a pessoa que está próxima aí de você, desejar um culto abençoado. Todos são muito bem-vindos à casa do Senhor. Que você se sinta bem aqui nesse local, que você se sinta abraçado, que você se sinta querido aqui na igreja do Senhor, porque essa é a igreja do Senhor nesse local, nesse tempo, para abençoar e para aprender mais de Deus. Vamos orar então, irmãos? Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Pai, pela oportunidade maravilhosa que temos de te honrar, de te servir, Pai, de te adorar. Senhor, te agradecemos pelas nossas crianças, por todas as crianças da nossa igreja, te agradecemos por cada um que escolheu estar aqui, Pai. Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, é o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Quero te convidar a fazer comigo a leitura bíblica de Apocalipse 1, do versículo 4 ao versículo 6. Apocalipse capítulo 1, de 4 a 6. Tá bom? João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, era e que há de vir, da parte do sétuplo Espírito que assiste diante do seu trono. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Honramos ao Senhor, acreditamos no Senhor, acreditamos nas verdades bíblicas, acreditamos em todas as promessas da Bíblia. Estamos aqui para reconhecer o Senhor, para honrá-lo, para servi-lo, pelo seu reino, pela sua majestade. Eu coloquei essa leitura de Apocalipse justamente para dar um vislumbre, irmãos, do que nós estamos estudando aqui todas as quintas-feiras. Já passamos pelas cartas às 7 igrejas, passamos pela introdução do livro, agora estamos já caminhando para entender a abertura do 6º e do 7º selo. Então você que ainda não veio, pode vir para aproveitar esse estudo que nós estamos fazendo toda quinta-feira no nosso culto, às 19h30. Na semana passada, eu pedi aos irmãos para orarem pelo evangelismo dos embaixadores, né, que aconteceu ontem. Nós tivemos um grupo de 9, aqui entre embaixadores e conselheiros, 9 pessoas da nossa igreja, participou desse evangelismo ontem, lá em Morada do Sol. Estivemos ali ontem, meus irmãos, com quase 200 embaixadores, fazendo evangelismo naquela localidade. Então, se você orou, se você participou em oração,
né? Foi um evento maravilhoso, milagroso e muito bom, que posso dar esse feedback aqui para a nossa igreja. Nessa semana também, nós vamos inverter o nosso PGM dos jovens. Já aconteceram 2 na minha casa, que na semana passada foi na quarta-feira, essa semana vai ser na terça-feira. Então, PGM dos jovens, galerinha aí da juventude tem participado, né? Fiquem ligados aí na mensagem de hoje para a gente trocar aquela ideia na terça-feira. Na quarta-feira, então, curso de líderes de pequenos grupos. Também estamos avançando, irmãos, para o final do nosso curso de líderes, para que em breve nós já possamos ter o nosso grupo piloto, o segundo grupo piloto, que o primeiro já é o dos jovens. Então, o segundo grupo piloto, você já pode começar a pensar, quando é que eu vou poder ir a um PGM? Então, em breve, os nossos grupos vão começar com o intuito de multiplicação, de evangelização, com o intuito de aumentar o cuidado que nós temos uns pelos outros, né? Fomentar o sacerdócio de cada crente. Então, você pode participar disso. E existe também um encontro na nossa igreja que é muito precioso, mas que tem sido, de certa forma, negligenciado por nós, que é a nossa EBD. EBD é o lugar do estudo, de tirar as dúvidas, de se aprofundar na palavra do Senhor, né? Então, nós já estamos tendo a nossa classe de EBD já dividida em crianças, jovens e adolescentes, adultos, né? Homens e mulheres, e uma classe que a gente tem chamado de fundamentos, que é a classe para aquelas pessoas que desejam se batizar. Então, você pode vir e participar, meu irmão. Com certeza, a EBD faz uma diferença muito grande na nossa vida. Então, você pode participar da EBD e de todos esses momentos maravilhosos para que haja crescimento na sua vida cristã. Meus irmãos, o culto domingo é bom, está aqui à noite é bom, é excelente, mas não é o suficiente. Nós precisamos de mais, nós precisamos de perseguir mais ao Senhor, nós precisamos aprender mais do Senhor, precisamos nos relacionar com Ele em todas as oportunidades que nós temos, seja na nossa vida de oração, certo? Mas também nas oportunidades que a igreja tem. E também, já esquecendo, na sexta-feira nós começamos o nosso ciclo aqui da Ibajap, do Celebrando a Recuperação. Tivemos aqui um bom grupo, domingo passado, né, nós participamos do culto de abertura do trabalho do Celebrando a Recuperação esse ano, e na sexta-feira tivemos a nossa primeira reunião. Você que ainda quer participar desse ministério, ainda dá tempo. Na próxima sexta estaremos aqui às 19 horas, né? E na próxima sexta-feira a gente vai começar o estudo, então, do Celebrando a Recuperação, algo maravilhoso. Eu participo, é um ministério que realmente mudou a minha maneira de ser cristão e tem me ajudado muito em muitas questões. Tá bom, irmãos? Vamos adorar o Senhor? Vamos lá? Quero convidar a Vitória. Vai ministrar os louvores nessa noite. Olha a cara dela. Me olhou fuzilando. Boa noite. Vamos nos colocar de pé nessa noite?
meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, vieste a terra que criasse, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és grande e poderoso. Toda sabedoria está no Senhor. O Senhor é a própria sabedoria, Pai. Ah, Senhor, quão insondáveis são os seus caminhos. Quão maravilhoso, Jesus, os teus pensamentos, quão grande é o Senhor, Pai. Quão grandes são os teus feitos, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, porque só tu és digno de toda adoração, Senhor, de todo louvor, Pai. Nós te amamos, Senhor. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são
caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Oh, quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Oh, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Sim, quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, Jesus. Você é santo, você é santo, 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 santo. Tudo para você, Jesus.
que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Nós temos cantado, adorado ao Senhor. Eu quero convidar nesse momento, você que veio, que trouxe o seu dízimo, você possa nesse momento estar oferecendo o seu dízimo, a sua oferta aqui no altar do Senhor. Temos tantas necessidades, vivemos num tempo difícil, mas o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido provedor, e nós temos fé que Ele não falhará conosco, não falhará com a tua igreja. Nós podemos cantar então o coro desse cântico, enquanto nós estivermos cantando o coro, porque tudo que há dentro de mim. Você que veio preparado, então, pode dedicar o seu dízimo e a sua oferta. Vamos juntos? Porque tudo que há mais uma vez, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, pela tua provisão na tua casa, porque o Senhor jamais deixa faltar, Pai. Senhor, ajuda-nos a sermos bons administradores dos recursos que chegam a nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a te honrar com os nossos bens e a te exaltar, Pai, com as nossas vidas, Pai. Senhor, cuida, Senhor, venha ser conosco todos os dias das nossas vidas, Senhor. Orienta-nos em tudo, Senhor, é o que nós pedimos. E nessa noite, Senhor, queremos te exaltar, porque tu és o Rei, tu és o Deus, tu és o verdadeiro Senhor dos Senhores. Ele exaltado, Rei.
Senhor, amém. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus. Amém. Cadê nossas crianças? Vem cá. Cadê nossas crianças para o culto infantil? Você pode se assentar. Isto. Vamos cantar, galera? Vamos lá? Será que você pode erguer suas mãos para cá? Para que nós estamos cantando que Ele é o Senhor, mas que Ele seja o Senhor dessas crianças. Vamos cantar juntos? Se eles não deixarem tocar, não tem problema não. Vamos lá? Vamos lá? Ele é o Senhor? Calma aí, calma aí. Todo mundo para lá, olhando para lá, ó. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado, Rei exaltado do céu. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus. Senhor, ser exaltado, Senhor, sobre a vida das nossas crianças, Pai. Ser exaltado nos caminhos que elas trilharão, Pai. Que essa noite seja uma noite de bênção para as nossas crianças, que elas possam aprender, que a semente plantada possa frutificar e que nós ainda possamos alcançar os frutos. Mas mesmo se nós não alcançarmos, nós cremos, Senhor, que elas serão grandes homens, grandes mulheres, que te honrarão para sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá, galera. Não, não. Agora não, acabou. Vai lá para mim. Vai lá para o Projeto Páscoa. Igreja Batista em Jardim Progresso. Ore, divulgue e participe. Essa obra é sua.
Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então, eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. E Simeão os abençoou. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para a cidade de Nazaré. E o menino crescia e fortalecia em sabedoria e graça do Senhor Deus. Porém, um anjo apareceu a José enquanto ele dormia. Levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo.
E, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam de seus pais. Pensando, porém, eles que viriam em companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém, irmãos? Você pode aplaudir? Por acaso talvez você conheça alguém que esteja doente, muito doente, e o que você faria se você tivesse acesso a essa pessoa que está muito doente, e talvez essa seja a realidade de muitos de nós, e você tivesse o remédio exato e em abundância para que essa pessoa fosse curada? Eu acredito que nenhum de nós, em sã consciência, ainda mais aqui na igreja de Jardim Progresso, onde todos se amam, não é isso? A gente deixaria de ajudar alguém que precisa, sabendo que você tem o remédio. Ninguém deixaria de ajudar outra pessoa. Só que tem um probleminha. Você não fala a mesma língua dessa pessoa. Essa pessoa não entende nada que você fala, e você também não entende nada do que essa pessoa fala. E essa pessoa, então, ela não entende que você tem a cura para o mal que ela está passando, para a doença que ela está passando. Sabe, meus irmãos, essa é
uma das nossas realidades espirituais em relação às pessoas do mundo. Nós falamos uma língua diferente e nós temos o remédio, que é a salvação, em abundância para essas pessoas. Mas como entenderão? Como essas pessoas podem entender? Esse é o problema exposto também por Dom Richardson em alguns dos seus livros, pelo menos 3 livros: O Fator Melquisedeque, O Tótem da Paz e Por Esta Cruz Te Matarei. E principalmente no livro O Fator Melquisedeque, Dom Richardson conta a história de missionários que chegavam em tribos, né, na Ásia, algumas dessas tribos, até tribos de canibais, e sempre que ele chegava numa tribo, sempre que o missionário chegava numa tribo, ele procurava ter ali uma referência de Deus para falar com aquelas pessoas. Assim como aconteceu quando Paulo chega em Atenas, não é isso? E lá havia vários altares, e Paulo, ele chega e encontra um altar ao Deus desconhecido. Inclusive esse livro, O Fator Melquisedeque, conta porque ali em Atenas tinha um altar a um Deus desconhecido. E Paulo chega e fala assim: olha, é sobre esse Deus, esse altar, quem vocês adoram sem saber, é o Deus que estou pregando. Paulo, então, ele encontra um link, ele encontra uma maneira de comunicar às pessoas sobre a salvação. Sabe, meus queridos, nós temos essa linguagem, nós temos essa mensagem de maneira lida, aplicada, estudada, cantada, mas nós também temos essa mensagem de maneira representada. Nós temos então esse desafio do projeto Páscoa, que é encenar a paixão de Cristo nas ruas do nosso bairro, para que as pessoas possam ver e entender, por mais simples que sejam as nossas representações, o quão preciosa é a vida de Cristo para nós. O próprio Jesus, ele encontra então um método para falar com o povo de maneira que eles pudessem entender, e essas histórias chegam até nós hoje na forma de parábolas. Parábolas não são histórias reais, não são histórias verídicas, mas são histórias cotidianas, algo que era normal naquele tempo. Jesus, então, eu fico pensando, irmãos, que Jesus, ele é o mestre de todas as coisas, mas também o mestre da didática, e ele sabia como falar ao povo de uma maneira que o povo pudesse entender. Essa semana mesmo eu estava vendo uma encenação, um filme, uma série, e nessa série Jesus estava conversando com Nicodemos, e eu fiquei meio que assim, preso, porque é um diálogo, um dos diálogos mais importantes para nós, é o diálogo que fabricou, né, digamos assim, João 3,16, que é base para a nossa vida cristã, é base do cristianismo, é base para entender, é a síntese do Evangelho, é a síntese, né, do que Deus quer para nós, João 3,16. E nesse diálogo é muito interessante que Jesus fala para Nicodemos: ué, Nicodemos, você é mestre em Israel e ainda não entende essas coisas? Você é estudado, você é mestre, você conhece, e mesmo assim, você não entende essas coisas? E assim como Nicodemos, muitas pessoas letradas, acadêmicas, às vezes até conhecem a história,
mas não se relacionam com o seu conteúdo. Há pouco tempo faleceu um notável homem, de sabedoria também notável, de inteligência acima da média. O nome dele era Jô Soares, que conhecia muito da Bíblia, a ponto de, ao entrevistar algumas vezes alguns cristãos, de poder colocá-los, em encruzilhadas, em sinucas ali, porque ele conhecia a Bíblia. Minha oração é que aquilo que ele conhecia da Bíblia tenha feito diferença, que as histórias que ele conhecia como um acadêmico, como um estudioso, como um letrado, tenha surtido efeito no seu coração antes da sua partida, porque ninguém sabe da realidade de quem parte, somente Deus conhece o coração. Mas o fato é que a história de Jesus tem feito a diferença nas nossas vidas, tem feito a diferença na humanidade. Irmãos, existe uma estatística que colabora com a veracidade do Evangelho e das Escrituras, que é a quantidade de seguidores de Cristo no mundo, amém? Isso significa que mesmo sem fazer força, você só sendo um cristão, e você se identificando como um cristão, você já está colaborando com o alicerce da verdade do Evangelho, porque você faz parte dessa estatística. O Evangelho não poderia ser considerado verdade se milhões e milhares de pessoas não tivessem seguido a Jesus durante esses milhares de anos. E nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte do que a teologia chama de igreja universal, que é todos os crentes, de todos os lugares, de todos os tempos. A igreja, a igreja gloriosa, a igreja que não parou e nem vai parar, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Nós é que temos o privilégio de participar da obra, caso queira, mas a obra independe de mim, a obra independe de você, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele faz assim: Ezequiel, olha só, a minha obra está acontecendo ali, vai lá, rapaz, e ajuda, e faz alguma coisa. E é assim para todo mundo, e é assim para todo mundo. Por quê, irmãos? É uma honra fazer parte dessa história, entender essa história, conhecer a história de Cristo, e de alguma forma, talvez um tanto até subjetiva, ser a história de Cristo para alguém, porque Ele mesmo disse: olha, toma a minha cruz, toma a tua cruz e segue-me, e me siga. Nós entendemos que Jesus usava parábolas porque Ele queria ser entendido, e nós usaremos o teatro porque também queremos ser entendidos. Na verdade, nós queremos que Ele seja entendido através de nós. Célebre frase de Billy Graham, lembrei agora, mas eu preciso falar, já falei várias vezes. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos as canções que o mundo está escutando. A sua vida, a minha vida, a nossa comunhão, o nosso testemunho. Existe valor na história de Jesus. E aí eu fico imaginando o que aconteceu no caminho de Emaús. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 24, 27. Quero ler para você também Marcos capítulo 4, 2, enquanto você abre em Lucas 24. Jesus, ele ensinava através de parábolas, em Marcos 4, 2 diz assim:
ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Mas, em Lucas 24, 27, Jesus falando àqueles discípulos que não sabiam, não tinham a noção de que ele ressuscitou. Aliás, até tinham a noção, mas eu acho que eles não tiveram a fé suficiente para acreditar que Jesus ressuscitou. E aqueles discípulos, no caminho de Emaús, recebem a visita, ou o acompanhamento, ou a companhia do próprio Jesus ressurreto. Mas a Bíblia me diz que os olhos deles estavam como que fechados. E eles falaram com Jesus. Você não sabe o que aconteceu lá com Jesus? Você não sabe que ele morreu? Você não sabe que ele foi escarnecido e disse que ressuscitaria? Algumas mulheres disseram alguma coisa, mas eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, em determinado ponto. Lá no versículo 27, então, Lucas 24, 27, diz assim a palavra do Senhor: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Você tem noção disso? Você tem noção do que aconteceu no caminho de Emaús? O próprio Jesus contando a sua história. Não somente a história do nascimento em Belém, não somente a história da gravidez de Maria, não somente a história da fuga do Egito, mas a própria Bíblia me diz que o Cordeiro de Deus foi sacrificado quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. A história toda, e toda a explicação, e todo o texto do Antigo Testamento. Hoje a gente estava conversando na EBD sobre isso, não, Luquinha e Pamela, né? Como o Antigo Testamento é importante para entender a pessoa de Jesus Cristo, e a preparação que Deus fez para a vinda dele, na plenitude, que a Bíblia chama de a plenitude dos tempos. E o próprio Jesus, já com o corpo transformado, contando a sua própria história. Irmãos, com paciência, imagino eu, com amor, com sabedoria, e principalmente com propriedade de alguém que é o protagonista da história, o principal na história, o principal na sua história, mas o principal também na história da humanidade. No centro da história da humanidade está a história de Cristo. Jesus poderia, com sua autoridade, nesse momento ali no caminho de Emaús, convocar anjos. Por favor, contem esses caras aqui o que aconteceu, conta para eles quem eu sou. Jesus poderia brigar com aqueles discípulos, dizendo: oh, vocês não sabem de nada, vocês não estão me reconhecendo. Jesus poderia mudar o clima, Jesus poderia fazer aparecer o sol, Jesus poderia transformar a água em vinho, Jesus poderia fazer tanta coisa para mostrar o seu poder, mas ele conta a sua própria história. A distância de Jerusalém para Emaús era de mais ou menos 11 quilômetros. Quanto tempo, quantos quilômetros? Uma caminhada grande, uma caminhada, longa, uma viagem de se fazer a pé de maneira longa, com muito tempo para conversar e para entender. O que me leva a pensar que Jesus estava interessado em mostrar, em falar, em ensinar a sua história. E eu estou muito inclinado a entender que Cristo ainda hoje quer falar sobre a história dele. Cristo ainda hoje quer nos ensinar sobre a sua história.
porque a história dele sobre a nossa história, a minha história entrelaçada com a história de Cristo, vai fazer a diferença na minha vida e na vida daqueles que estão próximos de mim. Se Jesus está interessado em contar a história dele, cabe, meus irmãos, a nós a responsabilidade pela continuação da divulgação da história de Cristo, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido e do que temos sentido, a partir da diferença que a história de Cristo tem nas nossas vidas. Tem um hino muito interessante, fica tranquilo, eu não vou cantar, fica tranquilo, para o bem do ouvido de vocês. É triste, né, tia Lu? Olha o que temos. Que diz assim: ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque me quis salvar. Ouvi do sofrimento que ele padeceu morrendo, arrependi-me e confiei em Cristo, ó Salvador. Segunda estrofe diz assim: Jesus aqui curava, seu poder, favor mostrava, aleijados Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo, cura, meu espírito em tortura, minha alma ele então limpou, e deu-me salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa, buscou-me, comprou-me com sangue remidor, de coração amou-me, da perdição salvou-me, vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Amém, irmãos? Letra preciosa, primeira estrofe sobre salvação, mas a segunda estrofe sobre cura, cura de aleijados, mas também a cura de um espírito em tortura. A história de Jesus faz a diferença na minha história, porque a história de Jesus mudou a minha vida. A história de Jesus mudou a minha própria história e a sua própria história. Qual a diferença a história de Jesus faz na sua vida, ou fez na sua vida, ou fará na sua vida? Porque às vezes parece que nós esquecemos, irmãos. Nós cantamos aqui hoje: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Acho que a letra é um pouquinho diferente, porque eu sempre cantava diferente essa música. Mas o que me leva a pensar: Senhor, eu posso pensar, eu posso meditar, eu posso ver filmes e séries sobre Jesus, eu posso construir uma narrativa na minha mente, na minha imaginação, eu posso fazer isso tudo, mas mesmo assim, se todos os dias do restante da minha vida eu pensar sobre o sacrifício de Jesus, eu não terei na minha humanidade, no meu pensamento, na minha inteligência limitada, como saber o preço do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim, por você, por nós. Parece que nós esquecemos, parece que nós não lembramos, parece que nós vivemos a nossa vida em paralelo à vida de Cristo, mas essa não é a proposta. A proposta é que as pessoas vejam a vida dele em mim, que a história dele seja sobreposta à minha história, e que a história dele entrelaçada à minha história faça diferença na vida de outras pessoas. E eu posso usar o final do compromisso dos embaixadores do rei, que diz assim: e se assim não for, para que nasci? Se nós fomos criados
para a glória de Deus, para glorificar ao Senhor, para adorá-lo, junto com os anjos, os 24 anciãos, os seres viventes no céu. Se nós não tivermos essa concepção da importância da história, muito obrigado, professor, da importância da história de Cristo nas nossas vidas, então, para que nasci? De que vale o dinheiro? De que vale o diploma? De que vale a posição social? De que vale a roupa que eu uso? O pouco cabelo que eu tenho? De que vale o meu carro, a minha casa? Não vale nada perto do preço que Jesus pagou por mim e por você na cruz, porque a história dele tem importância. O ator norte-americano Jim Caviezel é o camarada que interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo. Na verdade, um dos meus filmes preferidos. E existe uma história desse ator que se identifica como um cristão. E ele explicou o seguinte, que quando ele representou Jesus no filme Paixão de Cristo, ele arruinou a sua carreira. E ele, que era um ator em ascensão ali em Hollywood, começou a ter as portas fechadas, apesar dele ter ganho até alguns prêmios por ter interpretado Jesus em Paixão de Cristo. Ele diz que em Hollywood as portas foram se fechando para ele. E ele diz assim, abre aspas, fui rechaçado por muitos em minha própria indústria. E segundo ele, o diretor do filme, Mel Gibson, disse para ele, sobre antes que ele aceitasse o papel, sobre as consequências dele aceitar o papel de fazer Jesus Cristo. E o Mel Gibson disse o seguinte, você nunca voltará a trabalhar nessa cidade, Hollywood. E aí ele respondeu, todos temos que abraçar as nossas cruzes. E ele diz também que não é à toa que ele foi convidado para fazer o filme sobre Jesus Cristo, exatamente quando ele tinha 33 anos. Mas o fato dessa história que mais chamou a minha atenção é que em 2004, esse ator, Jim Caviezel, ele deu uma entrevista e ele diz o seguinte, que ter interpretado Jesus transformou a sua vida e fortaleceu a sua fé. E ele diz o seguinte, no final da entrevista, essa experiência me jogou nos braços de Deus. Essa experiência me jogou nos braços de Deus. Você sabe por quê? Porque não é uma história qualquer. Não é uma história boa. Não é um enredo mais ou menos. É a história do Filho de Deus, que esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e sofrendo até a morte, e a morte de cruz. A história de Jesus faz diferença na minha história. A história de Jesus fez a diferença na vida desse ator. A história de Jesus pode fazer a diferença na sua vida hoje, ainda hoje. A história de Jesus, interpretada por nós, pode fazer a diferença na vida das pessoas que moram por aqui, que moram nessa rua, que nos veem, que nos conhecem e que sabem que nós devemos ser a história de Cristo para elas a cada dia. A história de Cristo fez diferença na sua vida?
Se sim, você pode baixar a sua cabeça. Vamos orar? Vamos orar nessa noite? Baixe sua cabeça. Pense um pouquinho nessa responsabilidade, desse tesouro que carregamos nas nossas mentes, o aprendizado que nós temos a partir dessa história. A história de Jesus já fez a diferença na sua vida. Na minha fez diferença desde o dia que eu aceitei. Na sua vida, a história de Jesus já fez a diferença? Se não, eu quero te convidar a tomar um passo nessa noite. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não permitiu que a história de Jesus fizesse diferença na sua vida? Levante seu braço aí onde você está, eu gostaria de orar por você. Existe alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus como o seu Salvador e o seu Senhor? Eu gostaria de orar por você, de orar com você, de me abraçar, de te abraçar, de entender a sua história e dizer: olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a sua história agora está entrelaçada com a história de Cristo, porque não tem como entender a história de Cristo e ela não fazer diferença na minha vida, na sua vida. Existe alguém aqui nessa noite? Pode levantar a sua mão, eu quero orar com você, eu quero te identificar. Mas se não existe, você também pode fazer isso a qualquer momento, você pode me procurar ali na porta. Mas nós que aqui estamos, crentes em Cristo Jesus, conhecedores e detentores dessa história, sabe, irmãos, eu gostaria também de orar com você nessa noite, no desejo de que Cristo seja mais visto em nós, no desejo de que a história de Cristo seja vista na minha história, no seu milagre, naquilo que o Senhor tem feito na sua vida e ainda vai fazer, no testemunho, por mais simples que seja, na oração, no contato, na conversa dia a dia, ali no seu quarto de oração, no seu local. A história de Jesus tem feito diferença na sua vida? Eu quero te convidar a cantar uma canção que fala sobre isso. Uma canção antiga, como sempre. E muito conhecida. E se você deseja nessa noite ter mais, ser mais a história de Cristo, se você deseja participar desse projeto também, procure o Newton, tem algo para você fazer nesse projeto, mas nessa noite, reconhecendo a luz de Cristo em nossas vidas, que nós sejamos luz e a história de Cristo seja a nossa história. Sabe por quê? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. De novo, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Vamos ficar de pé, vamos cantar diferente ao meu coração. Jesus
Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Se você tem um testemunho a respeito disso, você pode cantar assim: o amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso falo a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos em Ti, Pai. Nós acreditamos que Tu tem poder para mudar as vidas, Pai. Acreditamos, Senhor, que o Senhor mudou as nossas vidas, que o Senhor reconstruiu, reescreveu a nossa história, Pai. Acreditamos, Senhor, que algo de melhor ainda irá acontecer quando nós manifestarmos a Tua presença aqui na terra, Pai, através das nossas vidas, das nossas atitudes, da nossa ética, da nossa história entrelaçada à Sua história, Pai. Que todos conheçam e reconheçam que Jesus Cristo mudou o nosso viver para melhor. Não importa as circunstâncias, Ele mudou o nosso viver para melhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma última vez, bem forte. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Declare bem forte. É a luz que ilumina meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Amém? Amém. Pode se assentar, irmão. Graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus pela vitória na cruz. Graças a Deus pela diferença que Ele faz na nossa vida. Você leve essa mensagem no seu coração. Compartilhe com quem precisa. Compartilhe a sua vida, o seu amor pelo Senhor com quem precisa. Tantos precisam da nossa história. Tantos precisam da história que está na nossa mente, que está no nosso coração, que está na nossa vida. A minha oração é que você tenha uma semana abençoada, de testemunho vivo da palavra de Deus, e com a graça de Deus, nós possamos estar aqui de volta, em todas as atividades dessa semana, para o engrandecimento, para o crescimento do nosso conhecimento, para alavancar o reino de Deus nesse tempo. E que no próximo domingo nós também estejamos aqui para honrar e servir ao Senhor. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana de paz, uma volta para casa também, debaixo da presença e da segurança dEle, Em nome de Jesus. Quero reconhecer a família do Paulo, isso. Bom ter vocês aqui novamente. Graças a Deus, meu irmão, pela sua vida, pela sua família, Esteja à vontade para estar conosco sempre aqui. Cadê o Rian? Rianzinho, bom que você está aqui, cara. Muito bom. Quero você aqui todo domingo com a gente. Tá bom, meu irmão? Você mora no meu coração. Tá legal? E todos aqueles que estão conosco são muito bem-vindos. Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Teu Santo Espírito seja conosco, da nossa vida, da nossa história, hoje e para sempre. Amém e amém.